Olá, sejam todos bem-vindos à estreia do podcast da Doce Erva, o Docecast. No programa de hoje, o programa de abertura, muito especial, nós vamos falar um pouco sobre o porquê da criação do Docecast e também um pouco da história da farmácia Doce Erva. E aqui, as duas convidadas ilustres, as sócias e fundadoras da farmácia, Rita Inácio e Adriana Feltri. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. E Rita, conta pra gente um pouco qual foi a ideia aí do Docecast, o porquê que ele foi criado. Porque a gente, né, nós somos profissionais da saúde, né? Eu e a Adriana somos farmacêuticas, né, de formação, e a gente lida com saúde faz, né, desde a época da faculdade, quase 40 anos que a gente lida, e a gente está na mudança dos tempos, né? A gente percebe que hoje a divulgação da saúde, né, e de ações em saúde, elas têm que ser feitas de uma outra maneira, não como eram feitas antigamente. Então, a gente está agora modernizando a forma de nos comunicar com o nosso público, né? Então, trazer conteúdo, basicamente conteúdos em saúde, né? A gente vai ter uma série de entrevistados de várias áreas da saúde, médicos, nutricionistas, outros farmacêuticos, ou mesmo, né, pessoas que queiram falar sobre saúde e assuntos relevantes para o público em geral, né? Não material muito técnico, não falar de uma forma muito, né, com tecnicês que nem se fala, né, mas falar de uma forma que as pessoas em geral possam entender. Então, esse é o nosso objetivo, é a transmissão de informação em saúde. Assim, muito É a saúde chegar para quem não tem tanta condição de procurar pessoas legais, né? Então, assim, você tomar conta da sua saúde. Isso é legal também. Então, a gente levar conhecimento para essas pessoas que não têm tanto acesso a isso. Assim, não, incrível. Isso é muito importante que as farmácias comecem a produzir conteúdo, né, sobre os seus medicamentos, sobre as mudanças hoje no mercado farmacêutico, principalmente dos fitoterápicos, né? A cada momento tem novas pesquisas, novos produtos. Cada semana tem uma coisinha nova. E você não pode perder o pique, tem que estar sempre se atualizando, né? Então, assim, é um mercado muito dinâmico, né? A área de manipulação, de farmácia, de manipulação, é um mercado que não para. Então, a gente está sempre procurando trazer, além dos conteúdos, né, do autocuidado, como a Adriana falou, né? A gente também falar um pouco sobre assuntos de farmácia, né? Que as pessoas possam ter curiosidade e tal. É bem legal isso. Legal. A gente gosta muito. Bom, e agora, o que as pessoas querem saber aí, né? Um pouco... A história aí. Mas, Adriana, conta como vocês conheceram, como foi essa relação, essa parceria. Conta um pouquinho. A gente fez faculdade de farmácia na USP. Nós entramos em 1982. Faz um tempinho, então. Bem... Só 40 anos que a gente se conhece. Bem, tempinho. E a gente se conheceu lá, né? A gente tinha uma... No primeiro ano, nem tanto, que a Rita era mais quietinha, ela namorava, mas aí depois a gente foi tendo uma turminha, né? Melhorando o nosso contato, e a gente realmente fez um grupo muito legal lá na nossa classe, né? Tinha um grupo muito legal. E nesse grupo, eu, a Rita e mais 4 meninas, a gente estava sempre juntas. Então, a gente conviveu os 4 anos da faculdade praticamente juntas. Praticamente juntas. E pensa, era de manhã e à tarde e à noite estudando. Então, praticamente... A gente varava à noite. E, ó, detalhe, a Rita era mais nerd de todas. Imagina, ela que dormia primeiro, todo mundo ficava estudando. Gente, ela dormia primeiro, mas ela, 2 minutos, ela pegava tudo. Rapidinho. Muito. Legal. Muito. E quando veio essa vontade de abrir uma farmácia, se isso foi logo quando vocês se formaram, se era um desejo ali, ou vocês foram ter experiências em outros lugares antes, como que foi, assim? A vontade a gente já tinha, a gente meio que conversava, mas foi tudo assim, não foi muito planejado, né? Imagina 35 anos atrás, 34. Não, 34 de sim, 35 que a gente começou a maquinar sobre abrir, nós formamos em 86. Quando 85. 85. Ó, de hoje eu que tô esquecendo. Aí, a gente tinha aquela vontade de abrir, mas
a Rita foi trabalhar em São Paulo, foi trabalhar numa farmácia para pegar conhecimento. Eu fui trabalhar no HC, fiquei 3 anos lá, mas sempre com esse propósito de uma hora abrir uma farmácia. Mas, gente, há 34 anos atrás, a farmácia era outra coisa, era uma portinha, né? Então, depois a gente conta como que foi. Mas tem um outro fator também. A farmácia de manipulação, ela ficou esquecida, ela ficou num limbo muitos e muitos anos, porque aquele farmacêutico da farmácia pequena, o boticário, né, que tinha lá, que atendia as pessoas, era uma pessoa que conhecia muito de saúde. A cidade do meu pai, Buritizal, tinha o seu Nenê, que era o farmacêutico, mas ele era um profissional de saúde da cidade. Sim. Ele quer na casa das pessoas, cuidar das pessoas. Então, esse profissional farmacêutico tinha desaparecido. E na nossa época de faculdade, pouco se falava de manipulação. Foi exatamente no momento que a gente estava na faculdade que as farmácias de manipulação voltaram a florescer. E foi nessas que a gente falou, nossa, acho que é isso que a gente quer fazer. Que era uma coisa que dava prazer pra gente. Sim. Sabe, uma coisa de fazer um medicamento artesanal, individualizado, né? Então a gente começou, e a gente nunca vou esquecer na casa dos pais da Adriana, meu pai e minha mãe, os pais dela, a gente fez uma reunião em família. Eu falei assim, a gente quer montar uma farmácia, eu e ela. E os nossos pais deram a maior força. Foi muito legal, porque assim, os nossos pais se conheciam, então a gente tem uma história bonita com as nossas famílias também, né? E ali eles deram toda a força pra gente, depois que a gente se formou. Eu trabalhei em São Paulo, porque não tinha estágio, ninguém dava estágio para farmácia de manipulação, e mesmo porque não tinha muitas farmácias, né, que tinham manipulação. Eu fui para São Paulo trabalhar numa farmácia de manipulação para poder aprender o básico do básico, né? E a Adriana trabalhando aqui no HC. E eu fiz um concurso para trabalhar na farmácia aqui no HC. E aí, quando a gente... ou é agora ou é nunca que nós vamos montar isso daí, entendeu? Juntamos nossas parcas e economias, fomos para São Paulo, lembra? De ônibus, comprar balança. A gente ia lá no centro da cidade comprar embalagem. Balança, lembra? Balança, Nossa. é tudo assim, bem... Os graus e tudo, as coisas que a gente usava no laboratório, foi tudo assim, trazendo dentro do ônibus, gente. Ai, olha isso. Essas coisas. Nem lembro se foi de ônibus, não foi? Que nós fomos de cometão? Sim, ninguém foi tinha de carro. cometão. Que nós fomos... Não, é assim, o mais legal foi a montagem da farmácia. Assim, a parte da frente, ela era muito bonitinha, ela era minúscula. Onde que era? Aqui em Ribeirão? Na Floriano Peixoto. Floriano A Peixoto. primeira farmácia. Na Floriano Lá Peixoto. 88. Ela tinha... Quantos metros? Ela devia ter 4 metros de frente, acho que 8 de fundo, ou 9 de fundo. A gente punha tudo lá, tinha que caber Então, assim, tudo. a parte da frente foi muito bem feita. Minha prima, que sempre fez o layout da farmácia, a Celina, que fez uma coisa muito bonitinha. Tanto é que as farmácias não eram bonitinhas assim, né? Olha. Nós que Criamos um inauguramos. estilo novo, sabia? O teto era inteirinho de madeira com vidro jateado. Era uma coisa muito bonitinha. Eu acho até que eu já mostrei algumas fotos para vocês. E a parte de trás era uma sala que era todos os laboratórios. Eram todos os laboratórios lá. Era derma, cápsula. E aquela época não tinha vigilância, não tinha tantas leis que regiam isso, né? E assim, a bancada era uma mesa que meu avô me deu. O armário também veio do meu avô. Aí um armário de aço, que eu não sei de quem que eu ganhei para pôr as matérias-primas, os potinhos. Né? A escrivaninha nós compramos num brechó. Daquelas escrivaninhas que, por sinal, ela existe até hoje, tão pesada que ela é. Olha. Então foi assim, nosso começo foi assim. E só nós duas naquele lugarzinho lá, muito organizado, tá? Desse jeito, mas era muito bonitinho, muito organizado. E ali, por curiosidade, Doce Erva surgiu como? Como foi a escolha desse nome? Nossa, aí? foi difícil. Foi a Celina que não, deu assim, ideia. mas a gente pensou num monte de nome. Pensou. Aí ela um dia apareceu com a logomarca e o nome. Por que não Doce Erva? Ela queria foi o que Luiz fosse... Marques que fez a logomarca. Não sei quem... Foi o Luiz Marques da agência do meu irmão que fez. Sim. Aí ela como ela fez o primeiro layout da farmácia, e eu um dia conversando com ela, falei, nossa, agora a gente precisa escolher o nome e tal, mostramos a florzinha, porque hoje mudou, né? Não é mais esse cataventinho. Ela falou assim, por que não põe erva, doce erva? Eu falei, Celina, tá comprido. Ela falou, então doce erva. Mas assim, tá bom,
fazer isso. Rita, você gostou do Doce Erva? Adorei. Doce Erva. Ficou assim, E Doce ficou. Erva. Não, é ótimo, é um nome pequeno, né? É bonito, é muito legal. Doce Erva, isso há 34 anos. Porque tem gente, hoje em dia, já tem erva doce, né? Já tem. E os primeiros anos, assim, da farmácia, como foi essa experiência para vocês de empreender, começar um negócio, aprender tocando ali? Bom, eu vou falar porque eu vou mexer num assunto muito carinhoso para mim, que tem a ver com meu pai, né? Meu pai já é falecido, mas a gente, quando se forma farmacêutica, a gente não tem a menor, mas pensa assim, nem uma vírgula de como administrar um negócio. De empreendedorismo também, é muito difícil. Exato, administrar, empreender. E o meu pai era economista. Então, o meu pai falava assim, não, vocês não têm controle disso, controle daquilo. Eu falei, pai, o senhor está falando grego pra gente, não sabe? Ele começou a fazer o balancete mensal da farmácia. Então, ele ia, passava 2 dias inteiros enchendo o nosso saco lá dentro. Eu quero isso, eu quero aquilo. Quanto que foi o dia? Vocês têm que começar a anotar isso, como é que faz o preço? Meu pai era muito bom no que ele fazia, cara. Ele tinha um livro caixa que até hoje é uma coisa de museu, que meu pai fazia tudo na mão, não tinha computador. Ele era um computador, meu pai. Olha. Então, ele que deu as bases para a gente fazer a coisa da como fazer o preço, como precificar. Vocês estão cobrando muito barato, ó, vocês têm que aumentar o preço disso, o negócio de vocês é bom, viu? Ele falava. Ó, de vocês pinga, mas não falta. Ele sempre falava isso, pinga, mas não falta. Pinga, mas não falta. Então, foi meu pai, né, que começou a nos ajudar na parte de administrar, ou de ter, pelo menos, uma noção mínima de administração. Aí, depois, a gente teve que ir atrás, não teve jeito. Aprendendo a, sabe, tentativa Não, fazer erro. preço, se você visse. Você que é um jovem, completamente digitalizado. Se você visse como a gente fazia preço, você chora. Tem Como que lá. era? Eu acho que nós temos a nossa pasta até Nós hoje, temos virou uma peça pasta. de museu. Tá? Tem uma pasta que tem, sabe aquelas folhas de plastiquinho? Sim, sim. Então, tudo que ia, por exemplo, matéria-prima que ia entrando, a gente marcava o nome da matéria-prima e o preço por grama. E assim, A, B, C, Desse D, jeito. tudo em O ordem preço por alfabética. grama, em ordem alfabética. Então, chegava lá uma fórmula com 5 itens, você pegava. Ácido salicílico, que era coisa que saía muito na época. Ácido salicílico, 10%. Você ia usar 10 gramas. Você ia lá, tantos gramas vezes 10. Ia jogando na memória. E ali? Aí depois calculadora. somava e fazia vezes 2, que seja. Sim. Era Não, assim. tinha o pote mínimo de 30, 50, É. 60, 100. A gente Era somava. na mão. Creme, shampoo, loção. Na frente do cliente, você ia mudando a pasta assim, fazia. Imagina, tem condição hoje. Rótulo. Era escrito naquela máquina de escrever. A gente teclava. Tudo assim. Tenho ela até hoje. Também. A gente tem o Museu Doce Erva na farmácia. Museu Doce Tem Erva, é mesmo, é ótimo. verdade. Um dia a gente mostra as peças de museu que nós temos lá. Muito legal. E nesse começo da Doce Erva, né, depois a gente avançando um pouquinho na história, como foram os processos de inovações, o que a Doce Erva sempre priorizou ali para se atualizar e chegar nesses 34 anos, né, que a farmácia tem aqui em Ribeirão. Não é qualquer farmácia de manipulação que chega tão longe assim, né? Não é uma sociedade que chega tão longe. né? também Difícil isso, sociedade segurar 34 anos. Eu acho que tem a ver, inclusive, com isso, né? Da gente topar as mesmas paradas. A gente já topou várias. Tá bom que a gente discorda em muitas coisas, lógico. Sim, que é Mas a normal, gente né? topou muitas paradas, né? De fazer curso, de ir atrás de... Nem lembro exatamente quando foi, assim, o ponto de virada. Foi quando a gente resolveu colocar o computador na farmácia. Eu acho, é o que eu ia falar. Nós somos a primeira farmácia em Ribeirão Preto que automatizamos uma farmácia de manipulação. Olha, E o nosso sistema é o primeiro sistema de farmácia de manipulação que tem. 92. Ninguém pensava em fazer um sistema para farmácia de manipulação. A Concentra foi a primeira. olha. Para atender a Doce Erva. Não, ela já tinha, acho que eles estavam 11 ou 10 clientes eles já tinham na época. E não lembro nem como que a gente ficou sabendo deles. Pode ter sido algum curso, alguma coisa. E a gente começou a investir em 92 na automatização, porque é um sistema que cuida de tudo, né? De estoque, tudo, regulamentação, tudo.
E em 92, esse lugar na Floriano Peixoto ficou pequeno, a gente passou para Marechal Deodoro, que era uma casa. Mas era uma casa pequena, mas eu lembro quando a gente mudou, eu ficava com dor na perna, porque eu andava assim. Eu andava, porque antes era tudo tão aqui, ó. Fazia assim. Não, e Lá lá tinha no que fundo andar. a gente montou um laboratório de dermato maravilhoso. Gente, aquilo era um Enorme. salão, o tamanho Era que era um o salão salão. de dermato, era maravilhoso. E detalhe, né? Meu pai era vivo nessa época, ele que tomava conta do pedreiro, então a gente não tinha tanta preocupação, né? Sim. É, ele fazia jardim pra gente, lembra? E Jerônimo ele fazia meu questão, pai. porque ele era aposentado, e ele fazia questão. Na reforma da farmácia da Marechal, que foi uma bela reforma também, que a casa era antiga, e ficou a coisa mais bonitinha, ficou linda. Ele que tomou conta. Olha Entendeu? isso. Então, assim, a gente sempre teve ajudas externas. E da família, né? A família É, sempre hoje muito não presente. temos mais isso, Não temos mais infelizmente. nossos paizinhos queridos. Assim. Temos nossas mãezinhas. É, mas- Deus, nossos papais já foram. Mas tem uma outra coisa também que tem um fator externo aí, né? Primeiro, que o que você perguntou, né? Por que a gente, né? Duas coisas importantes. A legislação sanitária mudou terrivelmente. Obrigou as farmácias, de uma certa maneira, a correrem atrás da A se legislação. profissionalizar melhor. A gente teve que investir muito em qualidade por conta da legislação. A gente já tinha vários controles, mas assim ficou oficializado que todo mundo tinha que ter. Então, a gente foi um divisor de águas. Isso é uma regulamentação já bem antiga, a RDC 67, que já teve algumas atualizações, mas é ela que rege o nosso setor. E segundo, concorrência. Ah, sim. Porque teve um boom de farmácias, né? Nós abrimos numa época muito confortável. Quando chegou na década de 90, começo dos 2000, Ribeirão chegou a ter, se eu não me... Eu acho que a Vigilância uma vez comentou, Umas 100 umas farmácias. 100 farmácias. Nossa. E Então, detalhe, você imagina você, nós estava fomos- confortável. Nós fomos a sexta farmácia. A sexta da cidade. Sexta, em Ribeirão. Mas, com um novo estilo, foi a gente que Vocês que inauguraram. Foi. Isso não tem dúvida. O estilo bonito, com cara de boticário, sabe? Sim, Sim. sim. Do povo ir lá dentro copiar. Juro Copiar. por Deus, Que demais. as farmácias concorrentes iam lá, eu quero isso, tá, com arquiteto. Me dá junto. o nome do seu marceneiro. Era assim, Olha gente, verdade. A gente inaugurou um estilo na farmácia. Mas quando teve o boom de farmácias, ou você corria atrás, ou você corria atrás. Ou você Ou você morria. perdia. Você morria. Porque as farmácias, né, você não sabe quem são seus concorrentes, né? Você não sabe qual o estilo de trabalho, com que bagagem, com que formação. As faculdades também se modernizaram. A gente se formou em 85, e quem estava se formando em 95, 2000, que vem Sim. com outra carga, outro tipo de matéria, disciplina que a gente não tinha, porque a manipulação não era focada em manipulação, né? O curso, a grade de currículo. Então, você imagina. Foi- Inclusive, até nisso, quando um pouquinho mais atrás você falou assim que nos anos os 80 estava retomando as farmácias de manipulação. Contextualiza a gente historicamente, assim, o que aconteceu, por que sumiu farmácia de manipulação e até pontua um pouco o que é a manipulação. Às vezes as pessoas estão nos ouvindo aí, têm dúvida um pouco sobre qual que é a diferença do medicamento manipulado e do industrializado. Pontua pra gente, assim. Eu acho que esse termo manipulação lá nos antigamente não era. Acho que nem falava manipulação, né? Era aquela farmácia. A Rita tem lá em Buritizal o que ela lembra. Eu sou de Garapava, que ó, coincidência, do lado de Buritizal. E lá em Garapava tinha a farmácia do avô dessa minha prima, né? Que então era uma farmácia que a gente ia lá do Seu Vicente. A gente ia lá, eu era criança, eu ficava babando aquela farmácia enorme. Aquelas armários de madeira maravilhoso, cheio de pote lindo. Sabe aqueles potes desenhados? A Rita tem uns do tio dela. Até assim, desenhada a ouro. Então, acho que a manipulação, antigamente era isso, né? Aí industrializou muito, né? A indústria farmacêutica meio que matou essas drogarias desses farmacêuticos que tomavam Sim. conta da saúde da família. E não sei o porquê, que eu não lembro, mas a Rita lembra que realmente no fim dos anos 86, 87, começou a voltar muito
esse assunto de farmácia de manipulação, de fazer o próprio medicamento. Eu acho que a indústria farmacêutica, quando entrou no Brasil, ela veio com o pé no peito. E é óbvio que fizeram muita propaganda nos médicos. E os médicos começaram a achar muito mais fácil, né? Canetar um remédio de caixinha. Já. E a manipulação e o boticário, né, foi perdendo espaço porque a indústria e veio com multinacional de peso, né? Foram empresas americanas, europeias, que chegaram de sola no Brasil. Era um mercado em expansão, né? Então, o farmacêutico foi muito colocado de lado em prol de uma empurroterapia que até hoje existe, muito forte. A indústria vive disso. Sim. Bonificado, empurrado. E, no caso, eu acho que houve uma retomada. Eu acho que teve um movimento em São Paulo. Eu acho que teve a ver também com a mudança do jeito que o Conselho Regional de Farmácia e o Federal de Farmácia começaram a olhar para o papel do farmacêutico nas farmácias. Isso teve um papel fundamental e ele retomou com força depois que a gente se formou. O movimento do farmacêutico na farmácia presente. Antigamente o farmacêutico ia podia lá só para assinar, né? assinar o livro. Passava uma vez por mês, assinava o livro, ganhava o salário para fazer isso. É vergonhoso comentar, mas acontecia. Sim. Então, acho que teve um papel muito importante dos conselhos de farmácia para a valorização do profissional e teve um movimento de retomada da manipulação. Por quê? Porque a indústria não consegue suprir tudo. Ah, sim. Muitas coisas que a indústria não faz, a manipulação faz. E ela personaliza a dose. Isso é uma das coisas mais legais. Associações que a indústria não faz. Então, faz uma associação medicamentosa que evita o cliente ou o paciente ficar tomando 5 remédios, toma um, que já tem tudo naquela cápsula. Então, tem associações possíveis. E tem a individualização da dose especial para cada paciente. Isso é muito legal. E no caso da indústria, ela trabalha com uma dose média, Sim. padrão ali. É uma dose padrão. Que atende a maior parte das pessoas, mas tem pessoas, por exemplo, idosos, crianças, pessoas que não conseguem deglutir uma cápsula. Então, que a manipulação entra para suprir essa necessidade. A indústria tem seu papel fundamental, é importante. Mas a manipulação, a indústria não supre tudo. E a indústria tem uma outra mercadologia, digamos, né? É mais agressiva na questão do marketing e da venda, né? Das coisas. Assim. E até, já que a gente está explicando alguns conceitos, né? As pessoas também, às vezes, confundem medicamento fitoterápico, homeopatia. Qual que é a diferença desses dois tipos, assim? Porque a doce erva tá no nome, né? Farmácia de manipulação e homeopatia, né? Então, para as pessoas entenderem também como que é. Pode falar. Não, primeiro que a pessoa já tem uma outra confusão que é mais embaixo. Que é falar assim, não, porque a manipulada é natural. A pessoa acha isso. Porque é uma farmácia de manipulação que a doce erva de manipulação trabalha só com produto natural. Primeiro erro. A gente trabalha grande parte com medicamentos alopáticos, como os da indústria. Tá? Então, essa é a primeira confusão que acontece. Segundo, fitoterapia quer dizer o tratamento pela planta. Então, a gente trabalha com muito produto fitoterápico na farmácia e esses produtos fitoterápicos têm a sua função. A homeopatia já é um pouco diferente. É um processo de preparo com outro tipo de apresentação, com outro tipo de definição, mas que usa os fitoterápicos na sua forma base para desenvolver a linha do medicamento homeopático. Mas não só fitoterápico, né? Não só fitoterápico. Minerais, animais, venenos. A homeopatia se utiliza de todo tipo de substância para transformar em remédio. E a fitoterapia é só planta. E a planta no estado natural. A homeopatia deriva essa planta e faz uma diluição e energização desse princípio ativo para transformar em medicamento homeopático. É um pouco chato de falar. Teria que ser um podcast só para falar disso daí dessas também, técnicas. a diferença, né? Só para as pessoas leigas E a homeopatia entenderem. também não são todos que acreditam, né? Porque ela é muito baseada em energia. Você fornece ao medicamento. Se você for ver, ela é muito diluída, só que ela é muito energizada. E dá resultado. Dá muito resultado. Porque isso tem a ver com o quê? Hoje em dia está se falando muito, né? Física quântica. Basicamente, o medicamento homeopático, ele é um produto que tem uma energização que é muito parecido com a questão quântica, né? Você fala assim, a questão molecular, energética do medicamento, porque já não tem mais molécula ali.
só tem energia. É sim. muito doido. É mesmo. Eu já usei, já me curei, mas falei, nossa, que Eu também, coisa. eu me curei. A única coisa que curou minha rinite foi a homeopatia. Homeopatia. Olha isso. E, E ao foi mesmo um, tempo- e foi um médico unicista daqui de Ribeirão, que ele é muito bom. Ô, Adriane, isso até a Rita estava falando que algumas pessoas têm dificuldade em deglutir cápsula, né? E uma das recentes inovações da manipulação foi as formas farmacêuticas, né? E fala um pouquinho dessas formas, como é possível hoje fazer medicamentos em bala, doces, assim. Não, Explica hoje em dia é o que eu te falei, cada semana é uma novidade. Então, assim, começou com xaropinho. Xaropinho, uma solução sem açúcar, para quem não podia, para diabético. Aí começou com um gelzinho transdérmico, que eu acho que é mais antigo, né? Solução. Hoje em dia tem de tudo. Tem bombom, medicamentoso, tem goma, medicamentosa, tem bala, tem shot, tem Flaconetinho, pirulito, saboninho, flaconete. Então, assim, tem várias formas farmacêuticas que você pode fazer. Lógico, tem as que mais saem, né? Quais são, assim? Normalmente as cápsulas são continua. que mais saem, mas tem as sublinguais hoje, que é muito usada. Gominha está saindo bastante, porque é uma coisa fácil de você colocar na boca e sair comendo uma. O bombonzinho também é fácil. E o gel transdérmico veio para ficar também. Ah, sim. E são as que mais saem. E esses materiais, no caso bombom, chocolate, não alterem nada a absorção do medicamento, né? Não. É tudo, né? Tudo estudado muito certinho. A gente usa, que nem o chocolate, é um chocolate próprio, farmacêutico. Não é o chocolate que eu comprei lá na... Ele não tem lactose, ele não tem glúten, ele não tem açúcar, ele é 70% de cacau, então, assim, ele é muito saudável. Porque até diabético pode usar. E ele é gostoso. O duro é convencer o paciente a comer um só. Esse- Comer um bombom à noite, mas eu quero comer 3, tá tão bom. Ele é gostosinho. Ele é gostoso. A base do cacau que a gente usa é bem gostosa. A gominha também, ela fica gostosinha. Agora, tem medicamento que não adianta você colocar em forma diferente, porque ele tem um gosto muito ruim. Então, também vai dar do tipo do medicamento, da farmacotécnica que ele tem lá, né? Do gosto, não é farmacotécnica, do gosto. Palatabilidade. Da especificação dele. Então, não adianta você também querer fazer uma gominha de uma coisa muito ruim, que não adianta. É melhor tomar cápsula. Toma cápsula. A cápsula ainda é a forma farmacêutica Que mais mais sai. fácil de administrar, mascarar sabor, você tem como proteger o estômago, tem cápsula de Tem tudo que é cápsula. jeito que você pensar. Vegetal de tapioca, que abre só no intestino, não abre no estômago, protege. Tem as duas, né? Tem a duo, uma que abre no estômago e a outra que abre no intestino. Então, tem cápsula isso também. tem muita... A gente pensa assim, só cápsula. Não, tem cápsula de vários tipos. Vegetal, de clorofila. Aí as nutricionistas costumam prescrever, né? Elas têm muito essa pegada vegana, né? Então, cápsula vegetal, cápsula de clorofila, para poder atender os diversos públicos que elas também têm, né? Então, elas usam muito essas cápsulas diferentes, né? E nisso, o cliente, quando vai na farmácia, para fazer esse tipo de forma, o médico tem que recomendar. Ele não pode já pedir, eu quero o bombom, assim. Não, tem que desse ser Normalmente com a vem medicamento. por indicação. Tem que ser com a Normalmente. prescrição, né? Nosso hábito, quer dizer, na verdade, isso não é um hábito, isso é a nossa razão de ser, é a prescrição. Então, é fazer segundo... Antigamente se usava esse termo, né? FSA, vinha assim, aquelas receitas antigas, né? Então, vinha lá, isso, aquilo outro, mande 60 gramas, FSA. O que é esse FSA? Faça segundo a arte farmacêutica, né? Então, era muito requintado. Então... A receita, para nós, ainda tem essa função de faça segundo a arte, né? E se tem alguma dúvida, a gente viu que ali tem coisa que não dá para fazer, a gente liga para o prescritor. Olha, essa prescrição aqui, nesse jeito que você pensou, não vai dar muito certo. Podemos te propor uma outra maneira? Porque tem isso muito, o contato com o prescritor é fundamental. Sim.
para tirar dúvidas, para fazer troca de insumos que, por exemplo, está em falta no mercado. Doutor, podemos? Não tem? E aí? Então, a gente tem um contato muito bom com a classe médica, nutricionistas. A gente tem sempre rotina na farmácia fazer isso. A gente não faz nada sem autorização do prescritor, nada. E você acha que isso é uma característica importante da Docerva, assim, enquanto empresa, assim, né? Aquelas características, qualidade, a filosofia, né, dessa empresa. Fundamental. Porque se você altera uma prescrição do médico, se o médico pedir um insumo A e você põe um parecido B, você já está, a meu ver, eticamente, você já está condenado nisso. Assim. Nós não trocamos nem nada, nem se fosse assim, igual, só que de empresa diferente. A gente não faz isso. Assim. E a gente já tá, né, caminhando ao final Que pena, tá tão gostoso falar. da entrevista. É muito bom. E eu queria saber um pouco, assim, como tá a Docerva hoje, né? Os próximos passos. A farmácia inaugurou a nova loja, né, em março, né? Ficou uma loja ampla, bonita. Então, eu queria saber um pouquinho como foi essa decisão de dar esse novo passo e o que vocês estão pensando, estruturando aí para os próximos anos para a farmácia, assim, né? Esse estágio. O empurrãozinho para a gente mudar é que lá onde a gente estava, que a gente adorava, tá? A gente era um lugar muito gostoso lá na Diderix. Mas foi ficando pequeno, tava assim, sabe, quando chega um monte de caixa, não tinha mais onde colocar, tava faltando lugar para uma salinha a mais, chegava gente nova, não tinha onde colocar, colocava outro. Então, assim, não foi uma decisão fácil. Foi, assim, um sofrimento. Porque não é uma coisa fácil. Você imagina você mudar uma farmácia de um lugar para o outro, em 4 dias que nós mudamos no carnaval, montar uma farmácia inteira, porque a gente não montou uma farmácia nova. Nós mudamos de lugar. Porque, assim, montar a farmácia nova, a gente já tinha feito isso. Foi tranquilo. Então, por exemplo, a gente tinha na Marechal Deodoro. Nós montamos uma no shopping. Então, foi fácil. Lógico, tem os seus perrengues. Aí, nós montamos, fomos para a Diderix, mas a gente esperou a Diderix ficar pronta. Não foi, assim, a gente montava aquela para depois fechar. Essa não, simplesmente a gente tirou uma do lugar para levar para o outro. Foi muito estresse. Foi um parto. Mas eu vou te contar uma coisa que a gente precisa fazer um grande, enorme agradecimento, porque nós temos uma equipe as meninas, sensacional. Todo mundo ajudou muito. A gratidão da nossa equipe, porque a equipe também nos ensina sempre. Muito da mudança teve a ver com um espaço mais legal para a equipe, um espaço mais para melhorar, né? Melhorar sabe, um refeitório mais legal, uma área de descanso mais bacana. A gente fez muito pensando neles também. Então, assim, a nossa gratidão por todo mundo que já passou pela Docerva, que deixou sua marca, sua história. A gente não está aqui só por nós duas, não. A gente está aqui porque teve muita gente que participou desse processo. E a gente é muito grata a todo mundo que esteve com a gente nessa longa e maravilhosa caminhada, sabe? Então, gratidão, funcionários queridos, ex, atuais, beijos enormes a todos. Que ótimo, muito bom. Bom, então precisamos encerrar, né? O papo tá ótimo, mas terminamos. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E acompanhe as redes sociais da Farmácia Docerva. E no próximo podcast, a Rita vai ter uma convidada muito especial. Então acompanhem, coloquem lá, atinem os sininhos do YouTube, se inscrevam no canal também, para acompanhar os nossos novos conteúdos nessa etapa nova da Farmácia Docerva. Obrigado.